Olá, sejam bem-vindos aqui ao canal. Vamos dar início ao nosso estudo da biografia de Allan Kardec, que consta aqui no livro que é o Espiritismo, né? Então eu vou lendo para vocês e comentando aquilo que eu compreendo. Bora lá. O senhor Allan Kardec dá conta do resultado da viagem que acaba de fazer no interesse do Espiritismo e felicita-se pela cordialidade do acolhimento que por toda parte encontrou, especialmente em Sens, Mâcon, Lyon e Saint-Étienne. Observou em todo lugar em que se demorou os progressos consideráveis da doutrina, mas o que sobretudo é digno de nota é que em parte alguma viu que dela se fizesse um divertimento, mas que, ao contrário, dela se ocupam de modo sério, e que por toda parte lhe compreendem o alcance e as consequências futuras. Há, sem dúvida, muitos adversários, sendo os mais encarniçados os inimigos interessados, mas os motejadores diminuem sensivelmente. Vendo que os seus sarcasmos não colocam do seu lado os gracejadores e que auxiliam mais do que impedem o progresso das novas crenças. Começam a compreender que nada ganham com isso e que consomem o seu espírito em pura perda e assim se calam. Uma frase muito característica parece ser em toda parte a ordem do dia, e é esta: o Espiritismo está no ar. Só por si desenha ela o estado das coisas, mas é sobretudo em Lyon que são mais notáveis os resultados. Os espíritas são aí numerosos em todas as classes e na classe operária contam-se por centenas. A doutrina espírita tem exercido sobre os operários a mais salutar influência, sob o ponto de vista da ordem, da moral e das ideias religiosas. Em resumo, a propagação do espiritismo marcha com a mais animadora celeridade. Então, algumas pessoas teimam em dizer que o espiritismo é a religião da elite, dos ricos, e isso é uma grande mentira. Aqui mesmo, nessa época, né, 1860, estava sendo relatado aqui que a grande maioria dos seguidores eram de operários. E assim é nos tempos de hoje. Você faz parte de um centro espírita e começa a saber da vida das pessoas e percebe que os ricos ali são muito poucos. Você conta na palma da mão. A grande maioria são de pessoas pobres. Esse é o contraste do nosso país, uma desigualdade social enorme, né? Continuando. No decurso dessa viagem, Allan Kardec pronunciou um discurso magistral no banquete realizado a 19 de setembro de 1860, do qual eis aqui algumas passagens próprias a nos interessar, a nós que aspiramos a substituir dignamente estes trabalhadores da primeira hora. A primeira coisa que me impressionou foi o número de adeptos. Eu sabia perfeitamente que Lyon os contava em grande escala, mas estava longe de imaginar que o número fosse tão considerável, porque é por centenas que eles se contam. E, em pouco tempo, eu espero, já se não poderão contar mais. Se, porém, Lyon se distingue pelo número, não o faz menos pela qualidade, o que ainda vale mais. Por toda parte não encontrei senão espíritas sinceros, compreendendo a doutrina sob o seu verdadeiro ponto de vista. Há, meus senhores, três categorias de adeptos. Uns que se limitam a crer na realidade das manifestações e que procuram, antes de tudo, os fenômenos. O espiritismo é simplesmente para eles uma série de fatos mais ou menos interessantes. Os segundos veem outra coisa nele além dos fatos, compreendem o seu alcance filosófico, admiram a moral que deles decorre, mas não a praticam. Para eles, a caridade cristã é uma bela máxima e nada mais. Os terceiros, finalmente, não se contentam de admirar a moral, praticam-na e aceitam-lhe as consequências. Bem convencidos de que a existência terrestre é uma prova passageira, esforçam-se por aproveitar esses curtos instantes para marchar na senda do progresso que lhes traçam os espíritos, empenhando-se em fazer o bem
em reprimir as suas más inclinações. As suas relações são sempre seguras, porque as suas convicções os afastam de todo pensamento do mal. A caridade é, em toda ocasião, a regra da sua conduta. São esses os verdadeiros espíritas, ou melhor, os espíritas cristãos. Então aqui, Allan Kardec está falando algo que não é diferente dos tempos de hoje. Tem três tipos de frequentadores na casa espírita. Aquele que vai de vez em quando fazer uma consulta espiritual, ver uma desobsessão, ter um contato com os espíritos, vão pelo fenômeno, como se fosse uma diversão. Aí tem aquela segunda categoria de espíritas que vai porque sabe que está com problemas, que precisa de uma mudança, que procura entender, compreender, mas que não se esforça tanto em mudar. Está sempre colocando a culpa nos espíritos e descartando a sua parcela de responsabilidade no que lhe acontece. E tem aquela terceira categoria de espíritos, que são aqueles que assumem a sua responsabilidade. Estudam, se dedicam, mas esforçam em viver a doutrina espírita no dia a dia. Continuando, pois bem, meus senhores, eu vou-lo digo com satisfação. Ainda não encontrei aí nenhum adepto da primeira categoria, em parte alguma que vi se ocupassem do espiritismo por mera curiosidade, com frívolos intuitos. Por toda parte, o fim é grave, as intenções são sérias, e a crer no que me dizem há muitos da terceira categoria. Honra, pois, aos espíritas lionenses por terem assim entrado largamente nessa senda progressista, sem a qual o espiritismo não teria objetivo. Este exemplo não será perdido, terá suas consequências e não é sem razão. Eu o vejo que os espíritos me responderam no outro dia, por um dos vossos médios mais dedicados, posto que dos mais obscuros, quando eu lhes exprimi a minha surpresa. Por que te admiras disso? Lyon foi a cidade dos mártires. A fé aí é vivaz. Ela fornecerá apóstolos ao espiritismo. Se Paris é a cabeça, Lyon será o coração. Que frase bonita, né, que esse espírito deixou. E que observação interessante, né? Allan Kardec vê que em Lyon a grande maioria dos adeptos eram de pessoas que realmente se interessavam em estudar, em entender o espiritismo e em fazer a chamada reforma íntima, ou seja, se esforçar para vencer os seus defeitos. Não era só uma prática atrás de fenômenos espirituais. São pessoas que realmente queriam melhorar, queriam progredir como pessoas. E aí tem essa palavra progressista, que nos tempos de hoje, muitos espíritas na área da política querem alinhar essa palavra progressista no sentido de pessoas que querem progredir, espíritos que querem evoluir com o progressismo do meio político. E não tem uma relação direta como essas pessoas querem dar. Tanto é que nos tempos de hoje existem diversos tipos de espiritismo: espíritas à esquerda, espírita conservador, espírita cristão, espírita progressista, espírita comunista, espírita socialista. Vão criando os espiritismos à moda da casa, o que eu considero um equívoco de interpretação. Precisamos estudar a doutrina para evitar os erros de interpretação, com todo respeito às ideias políticas que cada um possa ter e seguir. É só uma observação. Continuando, essa opinião de Allan Kardec sobre os espíritas lionenses de sua época é para nós uma grande honra, mas deve ser também uma regra de conduta. Devemos esforçar-nos por merecer esses elogios, aprofundando, por nossa vez, as lições do Mestre e, sobretudo, conformando com elas o nosso proceder. Noblesse oblige. Diz um adágio: saibamos-nos recordar sempre disso e conservar alto e firme o estandarte do Espiritismo. Allan Kardec, porém, não se contentava em atirar flores sobre nossos companheiros. Dava-lhes, sobretudo, os sábios conselhos, sobre os quais, por nossa vez, deveremos meditar. Vindo dos Espíritos o ensino,
Os diferentes grupos, tanto como os indivíduos, se acham sob a influência de certos espíritos que presidem aos seus trabalhos, ou os dirigem moralmente. Se esses espíritos não se acham de acordo, a questão está em saber qual é o que merece maior confiança. Será evidentemente aquele cuja teoria não pode provocar nenhuma objeção séria? Em uma palavra, aquele que em todos os pontos dá maior número de provas da superioridade? Se tudo nesse ensino é bom, racional, pouco importa o nome que toma o espírito. E a esse respeito, a questão da identidade é inteiramente secundária. Se, sob um nome respeitável, o ensino peca pelas qualidades essenciais, podeis imediatamente concluir que é um nome apócrifo e que é um espírito impostor ou galhofeiro. Regra geral, o nome nunca é uma garantia, a única, a verdadeira garantia de superioridade é o pensamento e a maneira por que é ele expresso. Os espíritos enganadores tudo podem imitar, tudo, exceto o verdadeiro saber e o verdadeiro sentimento. Então, aqui é uma colocação de Kardec brilhante que serve para todos os tempos. Não importa o nome do espírito que está se comunicando, importa a mensagem que ele está passando. E todos nós fazermos a comparação com o que a doutrina fala, com a moral cristã, com o evangelho de Jesus, para saber que ponto as coisas que o Espírito está revelando são de Deus ou não, lembrando uma passagem bíblica. Continuando, acontece muitas vezes que, para fazer adotar certas utopias, alguns espíritos fazem alarde de um falso saber e pensam em pô-las escolhendo no arsenal das palavras técnicas tudo que pode fascinar aquele que é facilmente crédulo. Eles têm ainda um meio mais certo, é afetar as exterioridades da virtude, com o auxílio das grandes palavras. Caridade, fraternidade, humildade. Esperam fazer passar os mais grosseiros absurdos, e é o que acontece muitas vezes, quando não se está precavido. É preciso, pois, evitar o deixar-se seduzir pelas aparências, tanto da parte dos espíritos quanto da dos homens. Ora, eu o confesso, aí está uma das maiores dificuldades, mas nunca se disse que o espiritismo fosse uma ciência fácil. Tem seus escolhos que se não podem evitar senão pela experiência. Para escapar à cilada, é preciso, antes de tudo, fugir ao entusiasmo que cega, ao orgulho que leva certos médios a acreditarem-se os únicos intérpretes da verdade. É preciso que tudo seja friamente examinado, maduramente pesado, confrontado, e se desconfiamos do próprio julgamento, o que é muitas vezes mais prudente, é preciso recorrer a outras pessoas, segundo o provérbio que 4 olhos veem melhor do que 2. Só um falso amor próprio ou uma obsessão podem fazer persistir em uma ideia notoriamente falsa e que o bom senso de cada um repele. Eis os conselhos tão sábios e tão práticos dados por aqueles que quiseram fazer passar por um entusiasta, um místico, um alucinado, e essa regra de conduta estabelecida no começo ainda não foi invalidada, nem pela observação, nem pelos acontecimentos. É sempre a vereda mais segura, mais prudente, a única a seguir por aqueles que se querem ocupar do espiritismo. Então, é um ensinamento para todas as épocas. Verificar o que o espírito está falando, confrontar esse espírito com a doutrina, com a moral cristã. É preciso fazer isso sempre. O médium que relaxa nessa conferência, ele está fadado a mais cedo ou mais tarde ser enganado por algum espírito obsessor, por algum espírito obsessor, às vezes não dele, mas da casa espírita que ele frequenta, da localidade em que ele trabalha para o bem do próximo. É importante a gente perceber que nenhum médium é detentor da verdade absoluta, que nenhum médium é o líder máximo do espiritismo, tal qual acontece em outras religiões. É importante a gente observar esse critério aqui que ele fala, o espiritismo fosse uma ciência fácil.
Como assim espiritismo é uma ciência? Essa palavra ciência, utilizada por Kardec nessa época, é pelo fato de haver as reuniões mediúnicas na prática. A experiência de laboratório é a experiência dentro do centro espírita, entre um médium e a pessoa que conversa com o espírito. É nesse sentido que falamos que o espiritismo tem essa característica científica. Allan Kardec trabalhava então em O Livro dos Médiuns, que apareceu na primeira quinzena de janeiro de 1861, editado pelo Sr. Didier e Companhia, Livreiros Editores. O mestre expõe a sua razão de ser nos seguintes termos na Revista Espírita. Fruto de longa experiência e de laboriosos estudos nesse trabalho, procuramos esclarecer todas as questões que se ligam à prática das manifestações. De acordo com os espíritos, contém a explicação teórica dos diversos fenômenos, bem como das condições em que os mesmos se podem reproduzir. Não obstante, sobretudo, a matéria relativa ao desenvolvimento e ao exercício da mediunidade mereceu de nossa parte uma atenção toda especial. E aí Allan Kardec fala na palavra desenvolvimento e exercício da mediunidade. E em atenção especial, ou seja, é preciso formar os médios de maneira correta. O desenvolver da mediunidade deve ser acompanhado. O médium não deve fazer isso sozinho, para não incorrer em erros de observação. É preciso ter esse grau de responsabilidade. O espiritismo experimental é cercado de muito mais dificuldades do que geralmente se pensa, e os escolhos aí encontrados são numerosos. É que ocasiona tantas decepções ao que deles se ocupam, sem a experiência e os conhecimentos necessários. Nosso objetivo foi o de prevenir contra esses escolhos, que nem sempre deixam de apresentar inconvenientes para quem se aventure sem prudência por esse novo terreno. Não podíamos negligenciar um ponto tão capital e o tratamos com cuidado que a sua importância reclama. O livro dos médiuns é ainda o vade-mecum de quantos se querem entregar com proveito à prática do espiritismo experimental. Nada apareceu de melhor nem de mais completo nessa ordem de ideias. É ainda o mais seguro guia de que nos podemos servir para explorar sem perigo o terreno da mediunidade. Bom, e aí eu reforço o meu comentário prático de anos dentro da casa espírita e de anos estudando diversas outras filosofias e religiões. Até hoje eu nunca encontrei uma espécie de manual sobre mediunidade melhor do que o livro dos médiuns. Então, o livro dos médiuns deveria ser lido por toda pessoa, toda, sem exceção, para entender como funciona a mediunidade. E aqueles que lidam com a sua mediunidade no dia a dia terão uma capacidade mais desenvolvida por força do estudo sério, aprofundado do livro dos médiuns. É importante fazermos isso. E aquele que já leu uma vez, não considere que sabe tudo, porque é necessário ler e reler para todo sempre, até o dia de você desencarnar, continuar lendo, relendo, estudando. Porque a cada nova leitura, com o passar dos anos, você vai amadurecendo e a sua experiência prática também vai contar para a melhor interpretação do que está ali no texto. Tem pessoas que leem o livro dos Espíritos e dizem: no livro dos Espíritos não fala sobre cidade no além. E eu digo a vocês: fala. Quem leu uma vez realmente não vai encontrar, provavelmente. Mas quem já leu dezenas de vezes vai compreender o que está ali falando sobre esse contexto que eu levantei para vocês. Dentre tantos outros contextos que as pessoas usam como divergência dentro do movimento espírita. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei para ajudar o canal, se inscreva, compartilhe com seus amigos para estudarem junto conosco, deixe seu comentário no estudo de hoje, marque sua presença, compartilhe conosco a sua experiência de estudo.
Um grande abraço a todos, fiquem em paz.